onde estão as 7 igrejas da Ásia, do começo de Apocalipse, capítulo 2, 3 e 4. Então, aquelas 7 cidades, elas existem, mudaram de nome algumas delas, outras continuam com o mesmo nome, algumas estão em ruína, outras são cidades povoadas, e nós vamos passar naquelas ruas, nos lugares que a Bíblia fala, na ilha de Patmos, onde João ficou preso lá durante alguns anos na sua velhice, e nós vamos passar nesses lugares e vamos mostrar na Bíblia os fatos históricos, geográficos, culturais. Enfim, vamos fazer um seminário lá, além de passarmos 5 dias em Jerusalém, em Israel, também nos lugares principais dos eventos que aconteceram na vida de Jesus. Os irmãos estão convidados a irem. Quem desejar, busque informação. A gente tem um folder que foi preparado, não sei se tem aqui no templo. Se o pessoal puder me ajudar para orientar se tem esse folder aqui no templo. A gente faz folder, não traz para cá? Né? Complicado, né, gente? Então, mas um dia vai ter, pela fé, um dia. Agora a gente falou de púlpito, aí os neurônios começam a funcionar de alguns e pensam o que tem que fazer, né? Vão trazer para cá e a gente vai ter isso acontecendo aqui. Aí os irmãos podem pegar o folder, ter informação, mas qualquer coisa, converse direto comigo. Acho que outros irmãos não estão tendo informação e eu passo para vocês alguma informação sobre essa viagem para Israel. Irmãos, antes de abrir a Bíblia, vocês já podem ir abrindo, porque lá em Miqueias, e alguns talvez vão demorar uns 22 minutos para achar o livro de Miqueias na Bíblia. Então comece agora, talvez no final da mensagem, já achou o texto, lá em Miqueias. Enquanto nós vamos chegando lá em Miqueias para lermos o texto bíblico, que vai dar base à pregação dessa manhã, eu quero pontuar 2 coisas com vocês. A primeira delas, eu não sei como que nós já temos conversado sobre isso, eu e o pastor Luciano, eu não sei como ele vai se posicionar, mas eu vou me antecipar nessa situação, porque me preocupa muito sobre a vida da igreja, essa situação do compromisso assumido por nós em relação a sustento missionário e estacas da construção. Não me preocupa pelo valor financeiro, se o dinheiro vem ou não vem, eu sei que tanto uma coisa como outra estão acontecendo, vão continuar acontecendo, a despeito do comportamento individual que eu tenha ou que alguém tenha. Vai continuar acontecendo e vai dar certo. Eu tenho certeza disso, eu sei disso. Então não é isso que me preocupa. Mas a minha formação em Deus me faz ver que as coisas têm que ser assim. Eu disse que eu faço, eu faço. Eu disse que eu vou, eu vou. Eu disse que eu não vou, eu não vou. Eu disse que é, e eu disse que não é, não é. A palavra de Deus em Mateus, Jesus falou uma coisa muito séria. Ele disse que a vossa palavra seja sim, sim. Ou seja, um sim que representa sim. Ou um não que representa não. O que sai disso, disse Jesus, tem origem em Satanás. Percebem como é forte essa colocação? Então, quando eu digo, olha, eu vou na sua casa e eu não vou, e além de não ir, eu não digo porquê, eu não justifico, eu não vou atrás, porque pode acontecer que eu quebrei a perna no dia que eu disse que eu ia na tua casa e não deu para eu ir. Pode ser que aconteceu alguma coisa, mas tem telefone, tem internet, tem Facebook, tem qual que é o outro agora? O WhatsApp. Eu não quero nem saber como que funciona esse bagulho, porque já é tanta coisa para a gente se meter, né, nesse mundo virtual, então eu nem estou muito afim disso daí. Já chega onde eu estou, né, chega de novas tecnologias virtuais. Então, dá para comunicar. Agora, se eu falo, eu vou na tua casa, eu quebro perna, e eu não aviso, eu já dei permissão para que Satanás tenha atuação na minha vida. Porque Jesus disse, se eu falar que é sim e não for sim, se eu falar que é não e não for não, então Satanás começa a agir. Então isso me preocupa. Isso me preocupa. Então, eu não sei como o pastor Luciano vai agir em relação ao sustento missionário. Tá aí, parece que ele programou alguma coisa. Ele falou, é hoje mesmo que vai fazer? Ah, então já vou dar a introdução. Depois você diminui esse tempo, tá bom? Para eu comer macarrão mais cedo em casa. Você diz, não quero fazer. Você faz. Você já ia fazer, você faz. Eu não sei como que você ia fazer. Mas é o seguinte, irmãos. Tem 330 cotas ali, que foram assumidas. Uma parte, que eu não sei o número, ele talvez saiba, depois passa para vocês. Uma parte já cumpriu, uma parte está cumprindo e uma parte não está nem aí. Agora, como igreja, nós vamos cumprir 330 cotas.
como igreja, nós vamos cumprir 330 cotas, porque um dia, diante de Deus, nós como igreja, preenchemos 330 cotas, se alguém não cumprir, outro vai cumprir no lugar. Outro vai fazer no lugar, mas como igreja nós vamos fazer. A igreja vai cumprir o seu papel. Se eu individualmente não cumpro, é um problema meu. Agora, a igreja vai cumprir o seu papel. Porque não podemos, isso já tem acontecido, não é uma novidade, já tem acontecido há muitos anos, de fica lá a cota, não cumpre, fica por isso mesmo. Não vai ficar mais por isso mesmo. Então, aqueles irmãos que assumiram e não estão fazendo, ou não vão fazer, eles vão ser substituídos por outros que vão fazer. Mas a igreja vai fazer. Amém, irmãos? Amém ou não é amém? A igreja vai fazer porque ela se comprometeu em fazer. Diante de Deus, diante dos nossos missionários, diante de nós mesmos. Vocês se sentem bem como membros da igreja de ter um painel com 330 cotas, chega em agosto, que é quando para concluir, e não tem 10, 20, 50, 80 que não foram cumpridas, fica por isso mesmo. Eu não posso acreditar que vocês olhem para isso e digam, não, é normal, é assim mesmo que tem que ser. Eu não acredito. Não pode ser desse jeito. Então, isso me preocupa. Aqui as estacas também, você vai fazer alguma coisa hoje, não? Não? Você vai para o Haiti amanhã, né? Já combinei com ele vai para o Haiti, pedi para ele ir, para ter essa experiência transcultural, conhecer o trabalho missionário. Então, ele vai para o Haiti amanhã, domingo que vem ele não está aí, e eu assumo dos 2 cultos no domingo que vem eu resolvo esses negócios aqui junto com os irmãos. Para isso, todo mundo que tem o seu nome aqui nessas estacas, nessa representação de estaca, quem está com o seu nome aqui ainda, faz um favor, pega a ficha de bem-vindo de dentro do envelope. Faz isso agora, senão você esquece depois. Tira a ficha de bem-vindo. Só a ficha de bem-vindo. Quem ainda está com o seu nome aqui. Você faz isso à noite para nós também? Que eu vou fazer agora. Agora, daqui a pouco, até a hora da oferta, até o final do culto. Se o teu nome está aqui, você vai colocar o teu nome na ficha e vai escrever atrás. Eu vou cumprir com a minha cota agora em maio, com a minha estaca. Ou eu não vou poder cumprir. Tá certo? Entenderam, irmãos? 2 opções. Eu vou cumprir, ou eu não vou poder cumprir. Coloca o seu nome. Isso nós não vamos mandar para o céu, não vai entrar em juízo, não tem condenação e nem SPC. É só para nós nos organizarmos como igreja. Precisamos saber quem vai e quem não vai. Talvez algum já chegou no Luciano, falou para ele, olha, eu vou, ainda não deu agora, mas eu vou fazer tudo de uma vez, não sei. Mas isso daqui vai ser oficial, tá certo, Luciano? Vai fazer isso, vai fazer agora e vai fazer à noite. Domingo que vem a gente já sabe. Se tem aqui 20, 30 que ainda não foi feita, 40, não sei. Então a gente sabe que 10 delas a pessoa está fazendo e vai fazer, ou ela ainda não fez, mas vai fazer de uma vez só, porque é até maio, até agora. A gente sabe que tem 20 ou 30 que não vai fazer, não vai poder por algum motivo, não precisa nem dizer por quê. Só diz que não vai poder. Essas 20 e 30 nós vamos, no domingo que vem na Santa Ceia, voltar a disponibilizar e vamos resolver isso, porque o nosso compromisso é até maio, essa situação. Repito para os irmãos, não depende de nada. O contrato com a empresa que vai fazer estaca já está em nossas mãos, só faltam alguns detalhes para assinar, para eles começarem a fazer, já está tudo certo. Independe disso. Agora, a nossa condição moral diante de Deus precisa ser tratada, resolvida como igreja. E para isso a gente precisa dessa definição. Aquele que tiver aqui o nome e não fez nenhuma coisa nem outra, não colocou o nome, agora não está prestando atenção no que eu falei, esqueceu, não vai obedecer o que eu estou dizendo, não colocou o nome, não veio no culto nem agora e nem à noite, tem que vir crente, tem que estar na igreja no domingo pelo menos, a gente já tem uma vida tão agitada com tanta coisa, se não reserva pelo menos um culto de domingo para estar na igreja, como é que vai ter celebração ao Senhor? Tem que fazer um culto, pelo menos, o mínimo que pode fazer é vir no domingo na igreja. E vir com qualidade ainda, chegar antes, participar do culto, com alegria, com dedicação. A gente entende que tem trabalho, estuda, às vezes durante a semana não consegue, mas faça com qualidade no domingo. Então a pessoa não veio hoje, quem não veio hoje agora, não veio à noite, o nome está aqui, a mesma coisa, entra na soma. Entra na conta de quem não vai cumprir. E a semana que vem a gente resolve isso. Então, por favor, façam isso para mim, para nós, para a igreja, né? Até o final do culto, tá certo? Então, quem está com o nome aqui, não está com problema nenhum, porque até maio, nós estamos em maio, comecinho de maio. Agora é ruim chegar em junho, né? Não, quem está com o nome aqui, então, aí não cumpriu. Então, nós estamos fazendo antes para já evitar isso.
Tá certo, irmãos? Todo mundo entendeu? 3 entenderam, tá certo? 3 já entenderam. Eu vou continuar explicando, quem sabe. Quem sabe a gente consegue que mais gente entenda, né? Não vou continuar explicando, não. Os 3 que entenderam, me ajudem e explica para os outros depois. Senão eu vou ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso. A outra situação que eu quero pontuar é que hoje à noite, lá no Jardim Teresa, a igreja que assumimos há 3 meses atrás, em fevereiro, eu estou lá dando posse no presbítero Marcos Antônio Teodoro, como pastor da igreja no Jardim Teresa. Então, algo que os irmãos estejam orando por ele. Nesses 3 meses eu dei uma de João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Aí depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos pés e que vai assumir a igreja. E nesse tempo nós estivemos preparando esse caminho, entendendo qual era a direção de Deus, e estamos convictos, já reuni com a diretoria lá da igreja, tratamos disso, eles viram com bons olhos, aceitaram de coração o Marcos como pastor da igreja lá. Então os irmãos estejam orando pela vida do Marcos, tá certo, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Quantos já acharam o livro de Miqueias? Quem não achou, a gente espera mais uma meia hora você achar. E até a gente terminar a mensagem, você já está no livro de Miqueias, tá certo? Miqueias capítulo 2. Capítulo 2 de Miqueias. Eu tinha passado, pessoal, da tela apenas o versículo 1, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, dando introdução a uma situação que está acontecendo e que tem a ver com a nossa vida hoje. Nós vamos falar hoje, irmãos, antes da leitura, me dê atenção um pouquinho, nós vamos falar sobre cuidado com o sono. É evidente que é importante o sono como repositor de energia para o bem-estar físico, mental, emocional, até espiritual. É importante ter o sono em dia, ter as horas necessárias de sono. Algumas pessoas precisam dormir mais, outras precisam dormir menos, alguns precisam dormir o dia inteiro para se sentirem bem. Mas, no fato, cada um biologicamente tem que se conhecer e saber o quanto precisa dormir para se sentir bem. Eu preciso dormir 6 horas, 5 horas para me sentir bem no outro dia e desenvolver as coisas com naturalidade. Alguns talvez precisam dormir mais, talvez alguém dorme até menos. Mas eu não quero nessa mensagem enfatizar esse cuidado com saúde, esse cuidado com bem-estar físico, mental, espiritual, através da reposição das energias com o sono. Nós não estamos aqui para fazer esse tipo de situação acontecer. O que eu quero é pensar naquele momento que é o momento da nossa solidão, da nossa quietude, da nosso maior tempo de reflexão, que são aqueles minutos, segundos ou talvez horas que passamos nos preparando para dormir. Desde a hora que nós vamos para o quarto, nos aprontamos para dormir, até a hora que encostamos a cabeça no travesseiro e a nossa mente fica solta e começa a pensar coisas ou deixar de pensar coisas. Aqueles momentos é que eu quero pensar com vocês em relação ao cuidado com o sono. Então, na verdade, não é cuidado com o sono em si, é cuidado com esse momento mais íntimo teu com você mesmo. Esse momento em que você está desligado de outras coisas, em que eu deixo de me ocupar física, braçalmente com outras coisas, e a única parte do meu corpo que funciona naquele momento é a minha mente, quando ela começa a pensar ou rever o que aconteceu no dia, ou pensar no dia seguinte, ou pensar na vida, ou pensar em coisas. Não vou falar aqui coisas que estão escritas no manual Apacentai. Lá já tem uma mensagem, mas deixa aquilo como um subsídio a mais, de complementação ao que eu vou falar. Quero concentrar a atenção nisso que está aqui no versículo 1, porque o versículo 1 traz um lamento sobre aqueles que não sabem lidar com esses momentos na cama, com esses momentos antes de dormir. O versículo 1 começa dizendo assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. É aqui que veio a inspiração, a iluminação para essa mensagem. Ai daqueles, veja, alguém pode estar se complicando só na hora de deitar, só pelo fato de ir deitar, e a forma como a mente funciona já pode estar se complicando na vida. Porque tem uma palavra da parte de Deus, do Espírito Santo, dizendo, ai daqueles, diga comigo, ai daqueles. Então tem uma palavra de Deus dizendo assim, ai daqueles que fazem isso. Ai daqueles que não têm
uma boa administração daqueles momentos que estão na cama, precedendo o tempo de dormir, para repor energia. Ai daqueles que tramam o mal, que planejam mal, que tramam o mal, que planejam maldade em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Sabe, aquilo que se planeja mentalmente, aquilo que a mente funciona, cria-se um campo viável de ação. É possível caminhar em direção àquilo. A palavra do Senhor diz que aquilo que o homem planeja na sua mente, no seu coração, assim será. Aquilo que nós imaginamos em nossa mente, que temos convicção em nossa mente, assim será. É lógico que não está falando aqui de fantasias, né? Ah, eu sonho que você é astronauta. Há uma possibilidade muito pequena de você ser astronauta. Né? Mesmo que você deite na cama e fique se vendo de capacete, flutuando lá em Marte, na Lua, sei lá onde, a possibilidade é bem pequena que isso aconteça. Mas eu estou falando de coisas comuns que nós vamos ver no transcorrer dessa mensagem. Aquilo que nós vamos alimentando na nossa mente, nos pensamentos, principalmente nesse laboratório que é o travesseiro e a cama antes de dormir. É um laboratório de planejamento. Provavelmente, é como se estivesse escrito assim: aquilo que planejar na mente, provavelmente no dia seguinte, quando alvorecer, vai acontecer. As coisas vão caminhar naquela direção. Pode não caminhar naquele próprio dia, mas pode nascer uma construção de algo que vai acontecer nos próximos dias, meses ou anos, dependendo do que está sendo planejado, elaborado. Vocês sabem que os cientistas, eles trabalham pesquisando, estudando, anos, até chegarem a uma conclusão de alguma coisa. Por exemplo, a invenção de uma vacina para para prevenir determinada doença. São muitos anos de pesquisa, de avaliação, até chegar a hora que aquilo é encontrado e aquilo se executa. Mais ou menos, fazendo uma analogia, mais ou menos é isso que acontece. Quando a nossa mente se ocupa, quando os nossos pensamentos divagam numa direção e caminham naquela direção, estamos abrindo portas para que aquilo aconteça. É por isso que Jesus falou que o adultério está no coração. Jesus disse: aquele que olha com desejo impuro já adulterou. É por isso que o mandamento que Deus deu a Moisés fala sobre não cobiçar. Cobiçar é desejar, não cobiçar a galinha do próximo, a casa do próximo, o carro do próximo, a mulher do próximo. Não cobiçar, por quê? Porque a cobiça é isso, é começar a imaginar, desejar, pensar naquilo, alimentar aquilo. É uma questão de tempo para aquilo vir a se concretizar. Então, por isso que Jesus fala: aquele que imaginar, aquele que projetar, aquele que cobiçar, aquele que desejar, ele já pecou. Não é que o ato de pensar é o pecado. Irmão, se pensar fosse pecado, será que alguém escapava aqui? Quem sofreria dano se pensar fosse pecado, levante a mão. Se eu fiquei sozinho, mas eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Tem problema. Já quis matar muita gente. Já quis ter muita coisa. Deixa eu parar das minhas intimidades aqui, que vocês estão todos curiosos. Deixa eu pensar em você, tá? Mas essa alimentação na mente é um laboratório que está criando uma situação que um dia, se continuar sendo alimentado, vai se concretizar. Como o homem imagina no seu coração, assim será, está lá em Provérbios. Como o homem imagina no seu coração, assim será. Aí no versículo 2 diz: cobiçam terrenos, se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem, à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Versículo 3: portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça.
Versículo 4, naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção, ainda no versículo 4, estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo, ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras, portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Me permitam, irmãos, e me deem sua atenção carinhosa por alguns minutos para eu tentar passar para vocês o contexto histórico do que está acontecendo. Existe a iminência de uma grande desgraça que virá sobre a nação toda de Israel. Uma grande calamidade, um dia que ninguém gostaria de ter. Seria o tempo em que a liberdade adquirida por Israel seria perdida. Os assírios, um reino acima, no norte de Israel, estavam para invadir Israel e levar como escravos os israelitas para um cativeiro na Assíria. Deus levanta alguns profetas, dentre eles, mais especificamente, o próprio Miqueias, também Isaías e Oséias, são os mais conhecidos, para alertar o povo, para falar para o povo, não é assim. O jeito que vocês estão vivendo está construindo uma situação, está construindo uma desgraça. E essa desgraça vai acontecer, porque vocês estão caminhando em direção a ela. O comportamento, a atitude de vocês é essa. O povo, por sua vez, se fazia de rogado e não dava atenção aos profetas e falava, esses faladores, eles só sabem dizer isso. Eles procuravam profetas que agradassem, que aliciassem o coração deles, que falassem coisas que eles gostavam de ouvir. Eles procuravam profetas que dissessem, não é nada disso, Deus está com vocês, nunca acontecerá tamanha tragédia, nunca acontecerá problema com vocês. Eles gostavam disso e eles iam atrás desses falsos profetas, alguns deles são nomeados na Bíblia. Eles chegam a pedir e falar, nos dê Deus profetas que falem bem de nós. Nós queremos profetas que falem coisas que nos agradem. Mas está lá o ranzinza do Isaías, o chato do Oséias e o Miqueias falando o tempo inteiro. Olha, está para vir uma situação que será muito desagradável se vocês não mudarem a conduta de vocês. Qual era a conduta do povo? Preste atenção. A conduta do povo estava se assimilando à conduta das outras nações. A parte norte de Israel, lá em cima, seria no Brasil lá o Amapá, o Pará, o Amazonas, a parte lá de cima de Israel, já estava contaminada pelas práticas dos outros povos. Eles estavam praticando idolatria, eles estavam praticando feitiçaria, eles estavam já até sacrificando seus filhos, conforme outros povos faziam, em oferecimento a um deus chamado Maloque. Matavam o filho primogênito para oferecer a Maloque, queimavam vivo essa criança. Eles estavam tendo essas práticas. Além disso, eles já estavam com um jeitinho brasileiro lá e estava todo mundo sendo meio malandro. A injustiça prevalecia, havia uma divisão muito grande entre pobres e ricos, havia cada vez mais gente ficando pobre e outros cada vez ficando mais ricos. Isso estava acontecendo lá em cima e Deus não estava se agradando disso. Eles estavam sendo injustos, os seus juízes eram corruptos, os seus juízes julgavam as causas por interesse, recebiam dinheiro, propina, para fazer as coisas acontecerem. Isso tudo estava desagradando a Deus, e eles estavam agindo com naturalidade, como se tudo fosse normal, como se fosse assim mesmo. Era o povo de Deus, agindo como um povo que não era de Deus, achando que era normal no povo de Deus ter esses tipos de comportamentos. Estava tudo normal, mas tinha um fato ainda mais grave. Além disso tudo estar acontecendo lá em cima, a nação de Israel na parte sul, na parte de baixo, onde estava Judá, onde estava a promessa de Deus sobre o Messias que ia nascer de Judá, o leão da tribo de Judá. A parte sul, que era uma parte que se mantinha temente a Deus, começava a ser influenciada pelo norte. Então perceba, os ruins começavam a influenciar os bons. Não era o contrário, dos bons se manterem firmes e influenciarem os maus. Mas aqueles que praticavam o que era errado, a vida deles agora começava a ser admirada pelos que estavam fazendo o que era certo.
E já lá embaixo, o pessoal estava começando a ter as mesmas atitudes. Estava começando a importar a idolatria, estava começando a importar a feitiçaria, estava trazendo a injustiça, estava trazendo a opressão dos pobres, estava trazendo a corrupção, tudo para eles. Então a nação inteira estava sendo contaminada. E era contra isso que esses profetas que eu citei o nome, dentre eles Miqueias, se levantaram para chamar a atenção do povo, para falar: parem com isso, abandonem isso, mudem essa situação. Deem uma olhada no capítulo 6, aqui de Miqueias mesmo. Já acharam Miqueias? Quem achou Miqueias, diga amém. Quem não achou, fica na moita quietinho, não se expõe. Versículo 8 do capítulo 6 de Oséias, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande com Deus de maneira humilde. Ande humildemente com o seu Deus. Em contraste a essa situação, onde, com tudo isso, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui de algo que eu estava esquecendo de dizer, que é muito importante, o Espírito me lembrou agora. Idolatria, feitiçaria, injustiça social, opressão do pobre, corrupção, falta de equidade, juízes injustos, tudo isso acontecendo, tornou a religião superficial. Continuavam indo no templo, continuavam dando dízimo, continuavam fazendo ofertas de sacrifício, mas tudo isso era só uma fachada. Era só superficial. Não havia profundidade na religião. Não havia um relacionamento com Deus, havia um relacionamento com as coisas de Deus, e não um relacionamento com Deus. Eles não estavam se relacionando com o Senhor, eles se relacionavam com o reino do Senhor. Eles faziam as coisas do reino do Senhor, mas não faziam para o Senhor. Eles já não tinham mais o sentimento, a alegria, a devoção. Era aquele peso, era aquela obrigação, era aquele compromisso. Mas não era aquele prazer, aquela voluntariedade. Sabe aquele negócio de no dia dos namorados o marido comprar flor e dar para a esposa porque tem que comprar, porque senão ela fica brava. Mas não é que nasceu do coração dele, não é que ele tem o prazer de comprar flor e dar para a esposa. Sabe disso? Aquele negócio de fazer porque o outro vai se chatear. Então, bom, se eu não for ao templo, Deus vai se chatear. Se eu não der o dízimo, Deus vai se aborrecer, as pessoas vão olhar, então eu vou fazer, mas não tem aquela devoção, aquela alegria, aquele contentamento de realizar. Isso é o problema que acontece em Israel. Essas coisas que eu citei, que não vou repetir, feitiçaria, idolatria, essas coisas todas, elas levam a esse problema. Então a religião fica superficial, fica aparente, fica sem tempero, sem graça, sem sal. É uma obrigação. Não tenha o prazer, a alegria naquilo. Não canta-se com alegria, com devoção. Carrega-se. Não se adora a Deus. Não se solta diante de Deus. Fica ali só, está lá. Tem que estar lá, vou estar lá, e vou fazer. Mas não tem espontaneidade, não flui do coração, não salta de dentro da pessoa para Deus. É algo muito ralé, muito superficial, muito por cima, muito aparente. É isso que está acontecendo com o povo. Aí nesse versículo que nós lemos, o profeta ele fala: vocês já sabem o que Deus quer de vocês. Ele quer que pratique a justiça, que haja misericórdia, fidelidade. Ele quer que vocês andem com Deus de maneira humilde. É só isso que Deus quer. Ele não quer muito de vocês. Vocês ficam com essas coisas, com essa prática, e perderam o calor, o ardor, a vibração, o entusiasmo no relacionamento com Deus. Perderam isso, é tudo enfadonho. Vai para uma festa, se veste, se arruma, se prepara, chega 2 horas antes, vai para o templo, chega correndo, suado, indisposto, briga em casa, põe qualquer roupa, vai de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. É assim, então as outras coisas têm valor na vida de vocês, Deus não tem. É isso que o profeta, ou os profetas, estão chamando a atenção do povo. Por quê? Porque está para acontecer um fato extraordinário, um fato não comum, um fato único na história em relação à Assíria. Ou seja, inimigos, a Assíria invadir Israel, começando por cima pelo norte. Mudou alguma coisa hoje? Nada. Estamos na iminência de um grande fato. Estamos na iminência de uma coisa extraordinária acontecer. Alguém arrisca dizer o que é de extraordinário que o mundo ainda não viu e que vai acontecer? A volta de Jesus.
Alguns podem pensar que está demorando, que Jesus esqueceu, mas não. A Bíblia diz, não, ele não está demorando. Ele está sendo misericordioso, esperando que mais alguns ainda sejam salvos. Mas a qualquer momento, o nosso Senhor que estamos aqui adorando vai aparecer nas nuvens. E nossos olhos o verão e nós subiremos com Ele e estaremos com Ele. É um fato extraordinário, mas há profetas no Antigo Testamento que diz que esse fato, esse dia será para alguns dias de angústia. Será dias de dor, dia de sofrimento, para outros dia de festa, de celebração, de alegria. Depende do momento agora. E hoje Deus tem levantado uns profetinhas chatos. Prazer. Deus continua levantando uns profetinhas chatos, dizendo para o povo, deixa de ser superficial, deixa de ser aparente, deixa de ser voltado para essa vida, deixa de ser preso às coisas, deixa de praticar a idolatria do tempo moderno. Porque naquela época, irmãos, as nações, os povos, todos eles eram essencialmente, diga comigo, religiosos. Certo ou errado, eram religiosos. Todos eles faziam tudo pelo Deus dele. Eu acabei de falar de um povo que matava o filho primogênito, queimado vivo, para oferecer para o Deus deles. Tudo que eles faziam era pensando no Deus que eles criam. Hoje a idolatria é outra. Hoje não é mais isso na maioria do mundo ocidental, principalmente no nosso contexto do Brasil. O povo não é religioso desse jeito. O povo é materialista, é capitalista, é secularizado. Hoje a idolatria está no curso, está na profissão, está no lazer, está na curtição, está no dinheiro. Não mudou muito, mudou o elemento onde se concentra a idolatria, mas ela continua existindo. Hoje o pregador que fala, larga tudo e busca Deus, serve a Deus, busca Deus em primeiro lugar. Ele é chato, ele é um Isaías, ele é um Miqueias, ele é um Oséias. Aquele que fala assim, olha amanhã, eu sei que você tem que trabalhar, mas o trabalho é mais importante, o trabalho é só um altar para você servir a Deus lá. É um lugar para você ser missionário, para você ser servo de Deus. É um lugar que Deus te colocou para buscar os interesses dele e não os teus. Quando fala isso, as pessoas falam, mata esse profeta aí. Mata esse profeta. Nós queremos profeta que fale que a gente vai trocar de carro, vai comprar casa nova. Nós queremos profeta que fale que o nosso negócio vai dar certo. É com esse que nós queremos viver, porque eles fazem a gente se sentir bem. Não mudou muito. Não mudou muito. A feitiçaria também é moderna. Hoje a feitiçaria está em forma de um sincretismo religioso, onde as pessoas acreditam mais numa rosa do que na palavra de Deus. Onde as pessoas estão mais atrás de algum amuleto, de alguma coisa para se apegar, do que na palavra de Deus. É feitiçaria do mesmo jeito. Aqui está a tua âncora, a tua luz. Aqui está o rumo da tua vida. Aqui está tudo que você precisa ser, fazer e viver. É a palavra de Deus. Essa velha e boa palavra de Deus. É ela. Deus fala, você ouve, acredita e faz. Pronto, é simples desse jeito. A feitiçaria está por aí, do mesmo jeito, não mudou. Não mudou. Injustiça, opressão, gente enriquecendo e não está nem aí com os outros, passando em cima dos outros. Se Deus te dá mais, é para você ajudar outros. Eu sei que essa vida tem gente que tem mais. Não é pecado. Deus falou para Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer. Enriqueceu Abraão. Não está errado. Mas ele disse, mas eu vou fazer isso para através de você abençoar as famílias da terra. Eu vou fazer isso para através de você abençoar as famílias da terra, para que elas sejam prósperas, abençoadas. Eu tenho sido muito abençoado. Eu vou falar alguma coisa aqui que eu não costumo dizer. Nós temos 24 pastores dirigindo as igrejas na regional, uma das igrejas, e eles ganham, como a Bíblia diz, cada um recebe, o obreiro é digno do seu salário. Conforme o tamanho da igreja, a condição financeira da igreja, porque é Deus que põe dizimista na igreja, que levanta as contribuições, é Deus que faz isso. Conforme a igreja, o pastor da igreja vive. Se a igreja é pobre, não tem condição, ele vive como pobre. Eu já vivi como pobre, hoje eu não vivo como pobre, nesse sentido. Eu já pastorei a igreja que não tinha condição, e eu não tinha condição junto com a igreja. Nunca deixei uma igreja porque ela não tinha condição. Essa igreja aqui, quando eu fui assumir, todos os pastores que iam assumir a igreja, a primeira coisa que faziam era saber relatório, quanto que entra na igreja, quantas pessoas tem. Quando me falaram para assumir essa igreja, está aqui alguns irmãos da igreja que sabem disso. O pastor Ezequiel me procurou para dizer assim, ó, eu queria mostrar o relatório. Eu falei, nada disso, não quero saber.
Não quero saber quantos membros tem, não quero saber quanto reino financeiramente. Eu sei que Deus me mandou para cá. Depois que eu tomar posse, que eu tenho que administrar, aí sim eu vou saber das coisas para saber como caminhar. Eu fiz isso, e um dos pastores, no último ano, a igreja dele ficou muito fraca, ele perdeu muito, o sustento dele ia lá para baixo. Ia lá para baixo, e foi. Eu não posso mudar o que é organizado administrativamente na regional. De um valor X, veio para um pouco mais da metade só. E é difícil, né? Você tem a sua vida equilibrada dentro de um padrão. Deus tem me abençoado muito, muito. Agora, aqui, só vocês estão sabendo, não conte para ninguém. Eu não falei para ninguém, porque eu sei que a Bíblia diz, dá com uma mão, não mostra com a outra, mas está dentro desse contexto de mensagem. Deus te enriquece para você abençoar outras pessoas. Eu fui lá no pastor e falei para ele, não conte para ninguém, por isso que eu não conto para ninguém. Eu falei, eu vou tirar do meu sustento e vou completar o que você precisa. E com o meu sustento eu completo, mas não conta para ninguém. Porque eu tenho consciência disso. Deus me deu muito para eu poder dar. Deus quer te dar muito, para você poder dar. Agora, se Deus quer te dar muito, você, que bom, Deus gosta de mim, é para mim. Vai secar essa fonte. Vai secar. Não mudou muito hoje. Opressão de pobres. Gente enriquecendo e nem aí com os outros. Gente prosperando e nem aí com os outros. Vendo o irmão caído e largado ele. Não se compadecendo, não ajudando, não cooperando, não participando, antes julgando. Não está assim porque é praga na vida dele. Ai de mim me interferir no tratamento que Deus está dando para esse irmão que está passando fome. Não, eu jamais vou atrapalhar o que Deus está fazendo. Eu jamais. Eu não vou auxiliar esse irmão porque é Deus que está tratando da vida dele e eu vou interferir. Não é nada disso. Se Deus está tratando ou não, ele não tem a obrigação de me comunicar, eu não sei, eu só sei que tem aquele irmão que está passando necessidade e de alguma maneira não dá para todo mundo atender, mas um ou outro a gente atende, a gente corre atrás. Todo mundo fizesse isso, não seria tão bacana, gente? Fala comigo, não seria? E todo mundo poderia fazer, porque tem sempre alguém atrás e outro na frente na fila. Fala para o seu irmão, você nunca é o último nem o primeiro da fila, irmão. Nunca. Sempre tem alguém lá que pode te ajudar e sempre tem alguém que você pode ajudar. Sempre, sempre, sempre. Independente de como você está, de qual a situação. Então, não mudou muito o quadro. Não mudou muito o quadro. Vamos voltar para o sono? Quando você deita. Quando as ondas de energia cerebral que funciona mais ou menos, é uma rotação, a mente funciona assim, que nem um reloginho, sabe o relógio que corre? A mente funciona assim. O normal de um índice que eles chamam é algo em torno de 14. É o número da rotação que no dia a dia a gente está com a mente funcionando. Essa rotação nos permite receber informação, ver coisas, avaliar coisas, tomar decisões, fazer as coisas, raciocinar, pensar, agir. É essa rotação. Quando você deita, baixa a adrenalina e a mente começa a diminuir. 13, a rotação 12, 11, 10. E começam a fluir assim pensamentos soltos. Não é aquilo bem organizado, aquilo bem planejado. É nessa hora que está a solução ou o problema da vida das pessoas. Quando começam a surgir pensamentos soltos, tem aqueles que descambam para o mal. É o texto aqui. Ai daqueles que planejam maldade, que tramam o mal em suas camas. Quando começa a ficar soltamente, vai para lá e para cá, começa a surgir coisas obscenas, pecaminosas, maldades, coisas ruins. Começam a flutuar naquela mente e começam a construir dentro daquela pessoa, a pessoa que ele será no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Agora tem aquele que, quando começa a descer o nível de energia da mente, a capacidade mental diminui, ele já não está agitado, ele começa a fluir em coisas boas. Ele também está planejando a sua vida. E é isso que nós queremos olhar aqui. A necessidade de ter controle no seu interior. Eu estava preparando essa mensagem esses dias, e estou lendo um livro de John Maxwell, e eu vi uma frase, até coloquei no Facebook ontem. A frase diz assim: não dá para controlar o que acontece conosco o tempo todo, mas é possível controlar o que acontece dentro de nós.
O grande problema que a gente tem na vida é que a gente fica tentando controlar o que está acontecendo ao redor. A gente quer resolver os problemas, quer tratar das situações. Fulano falou aquilo, não devia ter falado, e a gente quer resolver isso, ele não podia ter falado. Eu vou dar um jeito, ele não fala mais, ou ele desfalar o que ele falou. As coisas estão acontecendo conosco e nós estamos querendo controlar essas coisas. Quando o caminho bíblico é esquecer do que acontece conosco e tratar do que acontece dentro de nós. É ali dentro de nós que nós temos que trabalhar. É na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções que nós temos que trabalhar. Essa frase me ajudou bastante. Alguém pode pensar assim, não dá. Eu não consigo controlar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Vocês já leram uma passagem na Bíblia? Já leram, eu sei. Onde é que está escrito sobre fruto do Espírito? É Gálatas 5, versículo 19. 19, 20? Vamos ver. Gálatas 5, cuidado para não perder Miqueias, senão você nunca mais acha. Brincadeira, eu não estou subestimando você não. Gálatas 5. Vamos ver aqui. Deixa um dedo lá, mas não esquece o dedo depois, tá? Deixa um dedo lá em Miqueias. Gálatas 5, 22. Primeiro vem as obras da carne, né? Depois vem o fruto do Espírito no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você fica querendo domar tua esposa, teu marido, teu cachorro, teu gato e as baratas dentro de casa. Sai daqui, barata, não entra aqui. E ela não te obedece. Você tem que dominar você. É o domínio próprio. É a capacidade. A gente quer dominar o patrão, quer dominar o empregado, quer dominar a ovelha, quer dominar o pastor, quer dominar tudo que está ao nosso redor. E a gente? A Bíblia indica para a gente. Uma vez eu vi um pregador, era moço ainda, ele pregando, ele dizendo assim, olha, quando você fizer assim, você tem que fazer, lembre que você tem um dedo indicando para a pessoa, outro para o céu e 3 para você. Quem é que você tem que controlar? Pessoa? Deus? Ou você? É o domínio próprio, é a capacidade de se controlar. Se a Bíblia diz que há um fruto do Espírito, algo que nasce na vida daquele onde o Espírito está plantado. Fruto do Espírito não é a ideia de árvore frutífera, uma árvore que dá fruto. A árvore não é plantada num terreno, não é nesse terreno que a árvore cresce e depois ela dá fruto. Então, fruto do Espírito significa o quê? Há uma árvore do Espírito, mas para essa árvore existir e dar fruto, ela primeiro tem que ser plantada. E onde que ela é plantada? Você e mim. Eu não tenho domínio próprio, então você tem que questionar, o Espírito está plantado na tua vida? Ou você dá uma visitada dele no domingo de manhã na igreja? Ou ele está plantado em você? Se o Espírito é plantado na sua vida, vai nascer uma árvore. Se nascer essa árvore, ela vai ter fruto. E no fruto dela vai estar a capacidade de controlar a si mesmo. O domínio próprio. A capacidade de controlar a si mesmo. Domínio próprio significa fazer o que sabe que deve fazer. Tem gente que acha que domínio próprio é só falar assim... porque sabe. Jesus estava sem domínio próprio quando ele pegou um chicote e quebrou lá o templo, derrubou as mesas, bateu nas pessoas. Será que foi um destempero da vida dele? Ou ele olhou para aquela situação e falou, não, isso exige alguma coisa drástica aqui. O que vocês acham? Jesus estava descontrolado, perdeu o domínio próprio, ou aquela situação necessitava de algo drástico acontecendo? Seu filho vai atravessar a rua, você é cheio de domínio próprio. Aí você fala, amorzinho... Olha o caminhão, 10 metros, 8, 5 metros vai te pegar. Se eu fosse você, bebezinho, eu saía correndo, porque eu sou uma pessoa cheia do Espírito, com domínio próprio. Se você tem o teu filho atravessando a rua, vem num caminhão a 10 metros dele, como que é o teu domínio próprio? Você corre, pula ou grita o mais alto que puder desesperadamente. Não é falta de domínio próprio. É o domínio próprio usado na situação conforme precisa usar. Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, eu sei lidar com vocês com espírito de mansidão ou com vara. Como é que vocês preferem?
Você vê como que Paulo fala? Eu sei tratar com flores e eu sei tratar com espinhos. O que você prefere? Às vezes o teu patrão está toda hora falando grosso com você, e você fala, mas que patrão que não tem controle, né? Será que não é o tratamento que você está precisando ter? Será que a situação não está exigindo isso? Eu falei patrão, mas pode aplicar o pastor. Luciano, é claro. Eu só fico com a cereja do bolo agora. Será que não é o que você está precisando? Então o domínio próprio, ele é uma realidade. Agora tem que saber entender o que é esse domínio próprio. É saber como utilizar desse controle. É fazer as coisas conscientes. Eu creio não, tenho certeza que Jesus, ele planejou. Eu vou pegar um chicote e vou dar uma surra nesse cara. Se eu falar aqui manso com ele, não vai adiantar nada. Estou falando e não adianta. Eu vou dar uma surra nesses caras, eu vou derrubar as mesas dele, eu vou dar prejuízo para eles. Eu vou ficar aqui irado. Bom, preparado? Deixa eu ver. 1, 2, 3. E foi lá. Então ele não estava descontrolado. Você não é um descontrolado. Ou melhor, não pode, não deve ser um descontrolado. Tem que ter domínio próprio. Ter domínio próprio não é ser Dom Paulo Evaristo Arnes. Vive no zen. Eu sou controlado. Não é isso. É ter atitudes devidamente planejadas, seja ela de uma calma, de uma tranquilidade, seja ela de uma agitação, mas devidamente planejadas, organizadas, controladas interiormente. Então a Bíblia fala sobre domínio próprio. Ela diz que nós temos capacidade de escolher o que nós vamos pensar. O domínio próprio vai nos levar até a capacidade de escolher o que nós vamos pensar. Dá uma olhada, abre lá a Bíblia, Filipenses 4, versículo 8. Dá para colocar na tela? Não está aí inserido, mas se der para colocar, põe para nós. Filipenses 4, 8. Dá? Pode soltar, pode soltar. Olha na tela. Você abriu a Bíblia, mas olha na tela. Finalmente, irmãos, vamos ler junto? Pausado? Pensando. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esqueça o ratinho da televisão, o da Atena. Não assista filme de terror antes de dormir. Em momento nenhum, mas antes de dormir, não. Não olhe filme pornográfico. Está com dificuldade de dormir? Lá no manual, para sentar o pequeno rebanho, tem umas fórmulas lá para dormir. Vai ler antes de dormir. Mas não lê com a luz inteira da casa acesa. Acende um foco assim, pequeno, em cima do livro e lê. Busque tranquilidade, busque coisas calmas. Trate de pensar em coisas produtivas antes de dormir, quando põe a cabeça no travesseiro, quando deita na cama. Pense em coisas produtivas. Não consigo, então a árvore do Espírito não está plantada na tua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito dá para a gente domínio próprio. Mas nós temos que ser o terreno e a árvore plantada. Aí o Espírito vai dar o domínio próprio, e aí nós vamos controlar o que vamos pensar. Aqui em Filipenses fala o que pensar. Em Efésios 6,16, se der para colocar na tela também. Quem é que está em cima? É a Tareja? Tareja, se der para colocar na tela, coloca para a gente. Efésios 6,16. Aí fala o que não pensar. São intrusos no nosso pensamento. A Bíblia chama como pensamentos malignos, setas de Satanás. Olha lá. É 6,16, né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Setas inflamadas do maligno, são pensamentos, setas inflamadas, pensamentos que Satanás coloca na nossa mente. Satanás está colocando sempre pensamento destrutivo na nossa mente. Você liga a televisão, 7 horas da manhã, SP São Paulo, é 7 horas, né? Eu nunca assisto. Eu ouço falar, estou viajando no hotel, tomando um café antes de ir para alguma conferência, em algum lugar, eu vejo lá. Não sei se é 7 e meia. Você vê lá, já está. Ontem matou, estrangulou, assassinou, destruiu. 7 horas da manhã. Meio-dia, a mesma coisa. 3 da tarde. 5 da tarde, entra os sanguinários na televisão e no rádio. Sessão tortura para as crianças.